Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui um circuito que dá muito defeito em smartphone. E a gente vai falar também um pouquinho sobre a funcionalidade de algum componente que vai ligado nele, que é o circuito de carga. No caso a gente vai ver o conector de carga. A parte do conector de carga tem um componentezinho ligado na linha positiva do conector, que ele é muito importante e a gente vai comentar um pouco sobre ele para falar qual que é a função dele e o que acontece quando ele dá algum tipo de problema. Então vamos mudar aqui a câmera para a gente analisar aqui no nosso microscópio. E aqui, galera, como a gente pode ver, a gente tem um circuito aí do conector de carga. Essa placa desse celular aqui é um celular da marca Blue. E a gente pode ver que a gente tem aqui, ó, a gente tem o conector de carga aqui e seus respectivos pinos, onde o pino positivo, que é esse aqui dessa trilha aqui, ó, vai ligado aqui em um componente que a gente pode ver que ele está estouradão aqui, ó. Estourou, pifou que torrou a placa aqui. Se você olhar de pertinho, você pode ver que ficou carbonizado mesmo. Esse componente aí, pessoal, para quem não sabe, ele é um diodo de proteção. Então o que acontece? Ele fica aí nesse circuito monitorando essa tensão que passa por essa trilha aqui, ó, que é a tensão do carregador. Então ele fica monitorando ela. Se ela ultrapassar o limite, ou seja, se der um pico de tensão muito grande aqui por um longo período, esse componente aqui se incumbe de entrar em curto, jogando a tensão para o terra. Então, uma vez que ele joga essa tensão para o terra, ele protege o restante do circuito. Ou seja, tudo que tem para frente vai ficar protegido, porque, como a gente sabe, o nome é curto-circuito, ou seja, ele encurta o circuito, ele encurta o caminho da corrente elétrica, porque na teoria a gente sabe que a corrente elétrica ela sempre percorre o caminho que tem menor resistência. Então, no caso, esse diodozinho aqui entrando em curto, ele vai percorrer o caminho que está próximo do conector e vai proteger todos os outros componentes que tem depois dele. Então aí ele faz meio que uma função de guarda-costas da placa do smartphone. Ele vai proteger todo o circuito de carga, evitando que queime mais componentes para frente. E tem um detalhe também aqui, pessoal. Se esse diodo aqui entrar em curto, sabe o que acontece? O smartphone vai continuar funcionando perfeitamente. Se não tiver nenhum tipo de problema, ele vai continuar funcionando. Mas quando você enfiar o carregador aqui no conector, automaticamente ele vai derrubar a tensão do carregador. Ou seja, vai acionar a proteção do carregador e o carregador vai desligar. Se você fizer um teste aí, por exemplo, você tem um carregadorzinho que tem um LEDzinho em cima indicando que ele está ligado. Então, se você colocar aqui com esse diodo em curto, na hora que você colocar, o LED vai apagar, indicando que o carregador foi desarmado, entrou em proteção e que existe algum curto na linha positiva onde ele está alimentando. Daí, pessoal, você pode se perguntar o seguinte: ah, Paulo, mas se ele entrar em curto, o que eu faço? Eu troco ou eu tiro ele e deixo sem? Se eu tirar ele e deixar sem, vai funcionar o smartphone? Vai carregar? Então é o seguinte, pessoal. Esse componente aqui, como eu falei, ele é um protetor, ele é um guarda-costas do circuito da placa do smartphone. Então, se ele entrar em curto, você retirar ele, consequentemente o smartphone vai funcionar, mas também, consequentemente, ele não vai ter a proteção contra sobrecarga. Então, se vier um pico de tensão acima do permitido aqui, esse pico de tensão vai passar para todo o circuito e vai torrar tudo que tiver para frente. Então, retirando esse componente aqui, o ideal é você recolocar ele novamente. Você retira, faz a limpeza e coloca um componente novo no local que vai estar a proteção habilitada novamente. Se você não colocar, vai funcionar, mas é aquela coisa. Qualquer pico de tensão que tiver a mais vai ferrar com a placa do smartphone. Então é isso aí, pessoal. A gente falou um pouco aí sobre esse circuito que dá bastante problema, principalmente o pessoal que utiliza carregador pirata. Esses carregadores aí de terceira linha e quarta, quinta linha que a gente conhece no mercado aí. Também tem o pessoal que carrega o smartphone no carro, compra um carregador veicular pirata e aí essa tensão do carregador veicular ela oscila bastante. E é isso aí, pessoal. Esse circuitinho aí é um circuito que dá bastante problema e tem muito técnico que não sabe como fazer para resolver. O cara coloca o carregador, o bicho desarma. Ele fica achando que é o conector de carga, troca o conector de carga, mas esquece de averiguar o diodo. Nesse caso desse diodo aqui, a gente viu que ele torrou, né? Então visivelmente a gente sabe que ele está queimado. Mas
tem muitos casos que ele entra em curto e você não percebe nada. Se você não fizer a medida com o multímetro na escala de bip de continuidade, você não vai perceber que ele está em curto. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dessa explanaçãozinha aí, deixa o like aí, compartilhe com seus amigos e até mais. Tchau, tchau.